Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um tempo aqui de culto. Que bênção, né? A gente está aqui mais uma vez reunidos, podendo cultuar o Senhor, prestar o culto que é devido a Ele. E hoje, irmãos, eu quero meditar com você no capítulo 1 do livro de Jonas, profeta Jonas. Esse livro fica lá no Antigo Testamento, após o livro de Obadias. Eu não sei se essa informação ajuda ou dificulta, né? Mas Jonas fica logo após Obadias, lá no Antigo Testamento. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Vamos lá. Em seguida, nós vamos orar, pedir que o Senhor nos conduza aqui durante esse tempo. Diz assim o texto: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Senhor Deus, nós
louvamos o Teu nome, ó Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui podendo ouvir a Tua voz, Pai. A gente pede que o Senhor nos conduza, Pai, durante todo esse tempo aqui, que o Senhor seja misericordioso, Pai, com nós, e que a gente possa, Pai, sair daqui cheios da Tua palavra, que possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, Pai. Que tudo que a gente aprender aqui, Pai, a gente possa colocar em prática. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude durante esse tempo, que o Senhor cuide, Pai, do nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, para conhecer mais o Senhor aqui nesse tempo. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se eu perguntar a você qual é a primeira imagem que vem à sua mente quando você pensa no livro de Jonas, o que é que você me diria? Podem responder. Um peixe? Certamente, irmãos, essa é a primeira imagem que vem na nossa mente quando a gente pensa no livro de Jonas, de alguém que foi engolido por um peixe e essa pessoa sobrevive, então, e o peixe vomita essa pessoa, e esse profeta, então, sobrevive. Mas o fato, irmãos, é que esse livro, ele é muito mais do que esse milagre. O livro de Jonas é muito mais do que a história de um homem que foi engolido por um peixe e que sobreviveu a isso. A gente pode, como em toda a Bíblia, a gente pode ver aqui os atributos de Deus sendo revelados aqui nesse livro. Como toda a Escritura, irmãos, o livro de Jonas, ele aponta para o Senhor. Ele aponta para a nossa necessidade de termos um Salvador. E não só essa passagem do peixe, a gente vê o Senhor agindo de forma além do que a gente pode imaginar. A gente vê também o Senhor controlando ali os ventos e os mares. A gente vê o Senhor agindo no crescimento de uma planta. A gente vê o Senhor também agindo até na ação de um verme. Então, se você perceber, das coisas maiores às menores, a gente vê no livro de Jonas o Senhor, então, agindo nessa história. Mas muitos críticos da Bíblia questionam muito esse livro, se realmente essa história aconteceu, se realmente foi real tudo isso que aconteceu com Jonas. Mas o fato, irmãos, é que para a gente que crê no Deus vivo e verdadeiro, para a gente que crê no Deus que criou todas as coisas do nada pela sua palavra, não há nenhum problema quanto a todos os acontecimentos desses que acontecem no livro de Jonas. Mais um fato importante acerca desse livro é que o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 12, ele cita esse evento de Jonas como sendo um evento histórico. Lá em Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 41, o Senhor Jesus, ele então é questionado, ali os escribas e fariseus pedem um sinal a ele, e ele diz que o único sinal que será dado é o do profeta Jonas. Então, o Senhor Jesus fala da seguinte forma: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então veja, colocar em dúvida a veracidade do livro de Jonas implica em você colocar em dúvida a pregação do nosso Senhor Jesus também, porque se não foi real o que aconteceu com Jonas, nós poderíamos deduzir então que a morte e a ressurreição poderia ser algo que também não seria real. Então a gente precisa olhar, irmãos, para esse livro de Jonas com toda a confiança que é palavra de Deus, não duvidando dos acontecimentos que existem ali, não é isso? Então, normalmente, o livro de Jonas, ele é muito usado em ministério infantil, não é isso? Como se fosse
você buscasse ali uma lição de moral para dar à criança, mas a verdade é que, como adultos, a gente negligencia muito um livro como esse, que tem muitos ensinamentos para a gente, principalmente sobre quem é Deus e a nossa necessidade de salvação. Então, eu queria que você voltasse os olhos aí para o texto, do versículo 1 ao 3. O texto, então, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é quem é Jonas, né? Jonas, ele é um profeta, e a gente não tem muitas referências acerca do ministério de Jonas na Escritura. Além do livro de Jonas, a gente também tem uma referência dele lá no livro de 2 Reis, e é dito que ele profetizava na época do rei Jeroboão II. Esse momento ali, o reino estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E Jonas, então, era um profeta conhecido, mas a gente também, às vezes, pode confundir um pouquinho qual era o papel do profeta. Muitos acham que o profeta, ele falava apenas sobre coisas futuras, mas o fato é que a maioria das profecias era sobre a revelação que o Senhor tinha dado. A maioria falava sobre o arrependimento de pecado, sobre os estatutos do Senhor, e uma pequena parte, então, seria sobre eventos do futuro. Mas é interessante a gente pensar, eu não sei se você já pensou sobre isso, porque Jonas, ele é chamado para pregar em Nínive. Nínive ficava na Síria. A Síria não fazia parte ali daquele povo que conhecia a lei do Senhor. Então, Nínive é chamado para pregar na Síria, uma cidade grande, que tinha mais de 120 mil habitantes. E os assírios eram conhecidos pela sua maldade. Era um povo que em guerra torturava, um povo extremamente mau. E Jonas, então, o Senhor diz: dispõe-te e vai até a Nínive para clamar contra essa cidade. Mas é interessante a gente pensar no motivo pelo qual Deus, então, chama Jonas a ir até a Nínive. Observe aí no versículo 2, diz assim: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, ou a sua maldade subiu até mim. E a primeira coisa que nós observamos aqui é que Deus, ele sempre governou sobre todas as nações. Deus sempre governou sobre todos os povos. Aquele povo ali não conhecia a lei do Senhor. Era um povo que não conhecia a lei do Senhor, mas o Senhor se incomoda com o pecado daquele povo e diz: a sua malícia subiu até mim. Então, irmãos, a gente pode ler lá no Salmo 9, nos versículos 7 e 8, diz que o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então, veja essa imagem do Senhor que está governando ali todos os povos. A gente tem ouvido muito sobre isso pela manhã em Daniel. O Senhor é quem levanta reis, o Senhor é quem tira reis, o Senhor é quem levanta os presidentes, é Ele que tira os presidentes. E aqui a gente vê o salmista então dizendo que o Senhor administra os povos com retidão. Então, Nínive também estava sob os olhos do Senhor aqui nesse momento. Mas é interessante pensar porque Deus então chama Jonas para ir até lá. Porque o povo de Deus, ele sempre foi esse povo que foi chamado a ser um modelo. Esse povo que
a responsabilidade está sobre ele de anunciar o evangelho, de denunciar o pecado. E nesse momento, então, aqui, Jonas é chamado para ir até a Síria e pregar lá na cidade de Nínive. Mas é surpreendente porque Jonas, um profeta do Senhor, alguém que conhecia a lei do Senhor, o objetivo dele é fugir da presença do Senhor. Veja, Jonas, ele sabia que não era possível fugir da presença do Senhor. Jonas conhecia o Deus vivo e verdadeiro. E ele sabia que mesmo que ele pegasse um barco, onde quer que ele estivesse, ele não teria como fugir da presença do Senhor. Mas então, para que a gente entenda o porquê Jonas fugiu, a gente precisa dar uma caminhada aí, se você puder abrir no capítulo 4, nos versos 1 e 2, o profeta, ele mesmo explica por que, então, ele queria fugir, por que ele não foi até Nínive. Então, ele diz assim, capítulo 4, versículos 1 e 2, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Então veja, a justificativa que Jonas está dando aqui, é que ele não queria ir a Nínive, porque ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era um Deus clemente, e ele não queria que então que aquelas pessoas fossem salvas. Mas aí, irmãos, a gente precisa lembrar que o Senhor Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, ele nos diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Veja, Jonas não tinha que decidir quem ia ser salvo. Jonas, o que cabia a Jonas aqui nesse momento, era simplesmente ir lá e obedecer ao Senhor. Ainda que Jonas não fosse muito com a cara daquele povo, ainda que Jonas não gostasse muito daquele povo, mas o que cabia a Jonas era ir e obedecer ao Senhor. O que deveria impulsionar a pregação de Jonas era o amor dele ao Senhor. E isso deve acontecer também conosco. O que nos impulsiona a pregar o Evangelho, onde quer que a gente esteja, às vezes para pessoas que são mais, aos nossos olhos a gente vê pessoas que são mais, mas o que deve nos impulsionar, não é porque a gente tem afinidade com aquela pessoa, mas é porque antes de qualquer coisa, nós amamos a Deus. E o que deveria impulsionar Jonas aqui nesse momento, era a ordem do Senhor, aquilo que o Senhor tinha dito a ele, era isso que deveria fazer com que Jonas fosse lá em Nínive e obedecesse ao Senhor. Mas o texto continua, irmãos, e a gente então começa a observar aqui essa soberania de Deus. A gente começa a observar esse agir de Deus na história. No versículo 4, o texto diz o seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então veja, Jonas sabia que não podia fugir da presença do Senhor, mas então a gente vê aqui o Senhor agindo de forma soberana, o Senhor agindo sobre a natureza. E esse é o Deus a quem Jonas servia, o Deus que controla todas as coisas, seja a criação, seja também os homens. Então, eu queria que você abrisse aí, por favor, em Jó, no livro de Jó, capítulo 37. Do versículo 10 ao 13. Jó capítulo 37, do 10 ao 13. Veja, o texto diz o seguinte: pelo sopro de Deus se dá a geada,
e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espagem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Observe bem esse versículo 13. E tudo isso faz ele vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Então veja, aqui a gente percebe o Senhor controlando as nuvens, a natureza, e ele de forma soberana, então, ele começa a agir nessa história para que o seu propósito final fosse cumprido. E Jonas sabia disso. Veja o versículo 9 do capítulo 1. Quando Jonas é questionado, olha o que Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então veja, qual é então aqui o problema de Jonas para não obedecer ao Senhor? O problema de Jonas não era por falta de instrução. Jonas não desobedeceu ao Senhor porque ele não conhecia a sua lei, porque ele não conhecia quem Deus era. O problema de Jonas era um problema moral. Jonas, como pecador que era, ele decide tomar um caminho que vai de encontro àquilo que o Senhor mesmo tinha dito a ele. Então veja, muitas vezes, irmãos, a gente está aqui e domingo após domingo a gente ouve a voz do Senhor, a gente lê a palavra do Senhor e a gente pode cair no mesmo erro que Jonas. O nosso problema não é por falta de instrução, não é porque nós não conhecemos a Deus, mas é porque simplesmente nós somos pecadores e nós decidimos ir de encontro à palavra de Deus. Mas veja que situação irônica que Jonas se mete. Jonas é questionado ali por ímpios. No versículo 8 eles perguntam: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Veja, depois que Jonas diz que teme ao Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, os ímpios falam: que é isso que fizeste? Veja, alguém que é do povo de Deus, simplesmente sendo questionado pelos ímpios ali, por sua desobediência ao Senhor. Se você obedecer aqui, se você perceber, irmãos, é muito irônico, porque nesse livro, tudo obedece ao Senhor, menos o crente. Tudo obedece ao Senhor, menos o crente. A natureza obedece ao Senhor, o verme obedece ao Senhor, a planta obedece ao Senhor. Quem é que desobedece? Jonas, aquele que conhecia a lei do Senhor. Então, irmãos, Jonas ele é questionado qual era também a ocupação dele. E se você perceber, Jonas não responde a essa pergunta. Jonas responde quem ele é, de onde ele vem, mas Jonas não responde a essa pergunta. Veja, que moral Jonas tinha para dizer que ele era um profeta do Senhor, confessando que ele estava ali em desobediência. Isso é o que nós ouvimos há alguns domingos aqui pela manhã, é a nossa confissão externa. Aquilo que nós fazemos deve ser compatível com aquilo que nós professamos e dizemos crer. E o Jonas aqui, então, ele está numa incoerência. Ele diz que teme ao Senhor, ele diz que Deus fez o mar e a terra, mas a sua atitude ali é de desobediência. Então, veja, a confissão de Jonas externa é inconsistente. Ela não se alinha com aquilo que Jonas está falando ali naquele momento. Mas então, irmãos, o texto segue, e Jonas reconhece que aquela situação estava acontecendo por causa dele. Então ele fala: tornai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque por minha causa sobreveio este mal. Mas é aí, irmãos, que a gente então vê o Senhor derramando a sua graça e a sua misericórdia. Veja,
Depois que Jonas é lançado ao mar, o texto diz que o mar cessou da sua fúria. Mas se você observar a reação daqueles que estavam com Jonas no mar, veja o que eles dizem no versículo 14, no final do versículo 14. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja, aqueles homens que até então ali não conheciam a Deus, homens ímpios, eles começam nesse momento a reconhecer a soberania de Deus. Eles dizem: Senhor, fizeste como te aprouve. E é interessante também porque eles usam aqui o nome pactual de Deus. Eles não usam um nome genérico, mas eles se referem ao Deus de Jonas. E eles dizem: fizeste como te aprouve. E então o texto segue, versículo 16, observe. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Veja só, diante do poder de Deus, diante da soberania de Deus, o ser humano precisa se curvar. Esses homens aqui então, o texto diz que eles temeram em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos a Deus. Veja, essa reação aqui desses homens no barco é exatamente igual a que os discípulos têm quando o nosso Senhor Jesus acalma a tempestade. Abra comigo aí, por favor, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Observe agora o versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então veja, os discípulos aqui ficam possuídos de grande temor. A reação é exatamente a que aqueles homens lá que estavam no barco têm, quando eles percebem o poder e a soberania de Deus ali agindo naquela história. Então, você percebe, irmãos, que quando nós duvidamos de histórias como essa, quando nós duvidamos que, de fato, um homem foi engolido por um peixe, que Deus ele tem esse poder para acalmar a tempestade, veja, o nosso problema não é com a história. O nosso problema é com Deus. Se nós duvidamos que realmente aconteceu isso com Jonas, o nosso problema é com Deus. Nós não estamos duvidando da história. Nós estamos duvidando que Deus é poderoso o suficiente para fazer o que Ele fez. Então, se nós acreditamos que existe um Deus que criou todas as coisas do nada, pela sua palavra, nós vamos chegar diante de um texto desse e somente reconhecer a soberania e o poder do Senhor. Amém? Versículo 17, observe o versículo 17 então. Diz assim o texto:
deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é a parte que fica mais evidente no nosso imaginário, né? É justamente esse momento onde o peixe engole a Jonas, e Jonas então passa 3 dias ali, mas Jonas sobrevive a esse evento. Mas veja, se nós fizermos se olharmos para esse texto sem observar o todo, a gente pode cair no erro de achar que Jonas ter sido engolido por um peixe foi uma punição de Deus por causa da sua desobediência. Mas, se a gente observar o todo da história, a gente vai perceber que Jonas ter sido engolido por um peixe, na verdade, é a misericórdia de Deus, tanto com Jonas quanto com a cidade de Nínive. Veja, se Jonas não tivesse sido engolido pelo peixe, Jonas teria morrido afogado. Essa é a verdade. Jonas foi jogado em alto mar. Se o peixe não engole Jonas, Jonas teria morrido afogado. Então veja, o peixe é a misericórdia de Deus em ação, tanto com ele, quanto com a cidade de Nínive, que ia ouvir a pregação de Jonas. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós vivemos diante de um Deus que não só decreta os fins, mas ele decreta os meios. Deus tinha determinado que a cidade de Nínive seria salva e seria por meio da pregação de Jonas. Nós não acreditamos em uma soberania pela metade. Não existe soberania pela metade. Se está pela metade, já não é soberania. Nós acreditamos que Deus tem o controle total da história, seja das coisas menores, seja das coisas maiores. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes a gente usa, por exemplo, a expressão: Deus permitiu com que isso acontecesse. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa frase, porque ela pode dar a impressão de um Deus que está sentado no trono, assistindo a história e só concordando ou não com as coisas que estão acontecendo. Nós não temos um Deus passivo. Nós temos um Deus que age. Nós temos um Deus que determina os meios, que determina os fins. Como Davi diz lá no Salmo 139, tu escreveste todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então veja, o nosso Deus não é alguém que está ali sentado no trono, assistindo a história acontecer, mas nós temos um Deus que intervém na história, e é isso que a gente quer dizer quando nós falamos que nós temos um Deus vivo, é um Deus que interfere e que age na história. Então nesse momento aqui, irmãos, Deus está mostrando a sua misericórdia, salvando a vida de Jonas, mas também para que o seu propósito fosse cumprido ali na cidade de Nínive. Mas então, irmãos, a história segue. Se você observar o capítulo 2, nós não vamos ler o capítulo 2 hoje, mas Jonas, então, ele ora na barriga daquele peixe. Se você observar a oração de Jonas, ele ora os salmos. A oração de Jonas é toda baseada nos salmos. Mas eu queria que você observasse o versículo 9 do capítulo 2. Jonas diz o seguinte, lá na barriga do peixe, então Jonas fala o seguinte: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Veja, nesse momento então aqui Jonas, ele reconhece aquilo que ele não queria. Veja, o motivo pelo qual Jonas não queria a Nínive, a gente viu. É porque ele não queria, ele sabia que Deus era misericordioso. Mas então naquele momento ali na barriga do peixe,
a gente vê Jonas dizendo: a salvação pertence ao Senhor. E quando nós olhamos então para a cidade de Nínive, as pessoas de Nínive, o que Deus diz lá no começo é que a malícia deles, a maldade deles tinha subido até o Senhor. Veja, o que é que Nínive, a cidade de Nínive fez para ser salva? O que é que os cidadãos de Nínive fizeram para que eles fossem salvos? O que Deus diz é que essa cidade estava mergulhada na maldade. Então veja, irmãos, aqui a gente tem uma doutrina que é muito importante, que é da eleição incondicional. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16, ele diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Veja, a referência que a gente tem de Nínive é de uma cidade que estava mergulhada no pecado, mas Deus determinou que aquelas pessoas fossem salvas. O teólogo A.W. Pink, comentando sobre essa misericórdia e soberania de Deus na salvação, ele fala da seguinte forma: Deus é soberano no exercício da sua misericórdia. É necessariamente assim, visto que a misericórdia é dirigida pela vontade daquele que a manifesta. Veja, Deus é soberano no exercício da sua misericórdia. A misericórdia não é um direito ao qual o homem faz jus. A misericórdia é aquele adorável atributo de Deus, pelo qual ele tem compaixão dos miseráveis e os alivia. Então veja, a misericórdia de Deus é algo, como ele fala aqui, Deus usa ela de forma soberana. Não é algo que nós fizemos alguma coisa para que a gente pudesse então merecer a sua misericórdia. Então é isso que Jonas compreende na barriga do peixe, quando ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Então, irmãos, entender, irmãos, essa verdade deve nos levar aos pés do Senhor. Assim como Nínive, eu e você, nós não merecíamos ser salvos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Todos nós pecamos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e ao Senhor aprove então nos salvar. E o que nós podemos então, em gratidão, reconhecer é que a salvação pertence ao Senhor. A eleição incondicional nos diz que não depende de algum pré-requisito que a gente cumpra, não depende de algo que a gente faz, mas do Deus vivo e verdadeiro escolher aqueles que Ele deseja. Então, irmãos, pensando nessas verdades, eu queria pensar com você aqui em duas aplicações aqui, caminhando para a reta final. A primeira aplicação é que a obediência passada não nos dá crédito para uma desobediência no presente. Veja, Jonas, ele era um profeta do Senhor. O texto diz lá em Reis que ele já tinha profetizado, Jonas já tinha servido ao Senhor, mas simplesmente Jonas chega a um momento da vida dele em que ele decide fazer o que ele achava mais certo. Ele decide fazer aquilo que o seu coração desejava. Mas, irmãos, a obediência passada de Jonas não dava crédito para que ele desobedecesse a Deus naquele momento. Assim como nós, a nossa obediência passada não nos dá crédito para que a gente chegue em um estágio da nossa vida e simplesmente a gente comece a tirar o pé. Porque você serviu ao Senhor no passado, porque você pregou o Evangelho no passado, isso não quer dizer que nesse momento, em algum momento da sua vida,
você simplesmente vai deixar de fazer isso. Nós devemos obedecer e servir ao Senhor enquanto vida nós tivermos. Enquanto nós tivermos vida, nós devemos obedecer ao Senhor. Veja, a vida cristã não é como um investimento. Tá na moda falar de investimento, né? E qual é o objetivo do investimento? Você vai ali aplicando dinheiro, para chegar num determinado momento da sua vida, e aí você para, né? Você não se esforça mais para que então você viva daquilo que você aplicou no passado. Mas veja, a nossa vida cristã não é dessa forma, irmãos. Enquanto vida tivermos, nós devemos obedecer ao Senhor. Uma coisa é iniciar a corrida, uma coisa é continuar na corrida, outra coisa é terminar a corrida. Nós fomos chamados a ir até o final dessa corrida, e não ir até a metade, e não ir até o comecinho dela, e depois aliviar. Nós fomos chamados para obedecer ao Senhor, enquanto vida nós tivermos. Gostaria que você abrisse comigo lá em Hebreus, capítulo 2, vamos ler o versículo 1 de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 1. O texto diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, como é que a gente se mantém, então, nesse caminho de obediência, do início da corrida até o final da corrida? Nos apegando às verdades ouvidas, à palavra de Deus. É o Senhor, é a sua palavra que vai fazer com que a gente mantenha a nossa fidelidade até o fim. De uma forma diferente, irmãos, com certeza, no meio do caminho, a gente vai começar a tirar o pé, a gente vai começar a negociar algumas coisas, a gente vai começar a desobedecer ao Senhor. A única forma da gente terminar essa corrida é na obediência ao Senhor, é nos apegando à palavra que Ele nos deu. Mas uma segunda aplicação, irmãos, que eu queria pensar com você aqui, é que a soberania de Deus na salvação deve nos animar e não nos acomodar. Muita gente, quando descobre, então, essa doutrina da eleição, geralmente vem aquela pergunta, né? Mas se Deus escolhe e se vão ser salvos, então, por que realmente a gente tem que pregar? Qual é a nossa necessidade da gente pregar o Evangelho? Veja, a soberania, saber que a salvação pertence ao Senhor, deve nos impulsionar a missão, porque o sucesso da missão é certo. Veja, quando eu digo que o sucesso da missão é certo, eu não estou dizendo que todos que você pregar vão ser salvos. Eu estou dizendo que o sucesso da missão é certo, porque aqueles que o Senhor escolheu, esses serão salvos. Então, como Jonas diz, a salvação pertence ao Senhor. E se nós confiamos nessa verdade, irmãos, isso vai nos impulsionar a pregar o Evangelho. Veja, a pregação de Jonas na cidade de Nínive foi de apenas uma frase. A única coisa que Jonas diz é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E uma cidade gigante, uma cidade grande, toda ela se converte ao Senhor. Veja, o milagre de Jonas ter sido engolido por um peixe, quando a gente lê isso aqui, ele fica pequeno.
porque o maior milagre que pode acontecer é pecadores serem salvos. E isso só pode acontecer porque o Senhor é soberano sobre a salvação. Então, irmãos, nós temos ouvido aqui com frequência sobre a pregação do Evangelho, né? E eu queria enfatizar mais uma vez a nossa necessidade de pregar o Evangelho. Essa foi a missão que o Senhor deu à sua igreja. E a gente pode ver isso aqui nesse texto, fica muito claro. Lá no Antigo Testamento, Deus chama o seu profeta para ir à Síria, uma cidade que estava mergulhada na maldade, mas Deus diz, vai lá, clama contra essa cidade. E a nossa missão, irmãos, é anunciar o Evangelho. O Senhor é quem converte os corações. Veja, o tamanho da pregação de Jonas fala muito sobre o poder de Deus, né? A gente vê aqui que não foi porque Jonas tinha uma retórica, não foi porque Jonas falou com argumentos ali que convenceu a todo mundo. A única coisa que ele diz é, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Isso mostra que a conversão daquelas pessoas lá em Nínive não foi porque Jonas era muito bom, era um profeta lá especial, nada disso. A conversão daquelas pessoas em Nínive é porque o Senhor é poderoso. Então, irmãos, o maior milagre que nós vemos nesse livro não é um mar que se acalma, não é um peixe que engole, mas é corações sendo convertidos ao Senhor. Só o Senhor é poderoso para transformar corações de pedra em corações de carne. E essa deve então, irmãos, ser a nossa confiança. Que como Jonas, a gente possa dizer então, a salvação pertence ao Senhor. Não depende de quem quer, não depende de quem corre. Mas o Senhor comissionou a sua igreja para anunciar essa mensagem. E é isso que nós devemos fazer. Pregar o Evangelho com confiança nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que age na história, nesse Deus que coloca reis, que tira reis, nesse Deus que faz as guerras acontecerem. Veja, eu gostaria de ler com você um texto de Isaías. Isaías 45, versículo 7. Eu gostaria de finalizar com esse texto. Isaías 45, versículo 7. Veja o que diz o texto. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que o Senhor, irmãos, nos dê a graça de sermos fiéis naquilo que Ele nos chamou para fazer. Que a gente possa iniciar a nossa carreira, continuar na nossa carreira e finalizar essa corrida. E isso só é possível se a gente se apegar à palavra do Senhor. Amém? Com sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, louvado seja, Pai, o Teu nome, porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é o Deus santo. O Senhor é o Deus justo, Pai. E nada, Pai, foge ao Teu controle. O Senhor é o Deus que decretou, Pai, todas as coisas. E diante, Pai, dessa soberania do Senhor, a gente se curva, Pai. Assim como Jonas, nós queremos reconhecer aqui, Pai, que a salvação pertence ao Senhor. A gente pede, Pai, que o Senhor nos dê a ousadia, Pai, de anunciar o Evangelho aonde quer que estejamos, Pai. Que a nossa confiança
não esteja em nós mesmos, mas que a nossa confiança, Pai, esteja exclusivamente, Pai, no Teu poder de converter as pessoas. Assim que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.